O 14, gente, isso aí a gente falou em uma das matérias, não vou bater nessa tecla não, tá? Só para relembrar, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, né? Porque aqui Paulo vai explicar que quem fala em línguas está edificando a si mesmo. É importante que você profetize para que a igreja entenda o recado de Deus, né? Mais ou menos isso, assim, com as minhas palavras que ele quis dizer. Ordem no culto. Vamos de mais um assunto polêmico. 14:26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça tudo para edificar. Se alguém fala língua estranha, faça-se por dois ou como. Aí vai ensinando sobre o culto. Ele está falando do culto. Aí, olha aqui. Está falando que o espírito dos profetas estão sujeito ao profeta. Meu Deus, tosse essa hora. Que Deus não é Deus de confusão, e vai falar sobre as mulheres. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. E logo no final ele vai dizer no 40, mas faça tudo com decência e com ordem. Rose, então... mulher não pode falar na igreja, mulher não pode pregar, mulher tem que chegar, ficar sentada no banco, talvez ela seja uma mulher de oração para ela mesma. É isso que Paulo quis dizer, gente? Vamos lá? Tinha anotado aqui a passagem, peraí. Sim. Peraí que eu anotei. Sim. Na própria carta de 1 Coríntios 11, versículo 5... olha o que Paulo fala. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Né? Aqui vai falar da questão do cabelo, como eu acabei de explicar. Mas toda mulher que ora ou profetiza, então é confuso. Ele está mandando a mulher ficar calada e ele está dizendo toda mulher que ora ou profetiza? Não, gente, vamos contextualizar o que está acontecendo aqui. Está acontecendo, ele está falando sobre ordem e decência no culto. Que interessante, se ele tivesse dito para as mulheres, seriam para todas as classes de mulher. O entendimento que os estudiosos têm é que Paulo estava se direcionando para algumas esposas, porque ele é taxativo em dizer, em casa pergunta o marido, fica calado e pergunta ao marido. Provavelmente nessa assembleia aqui, nessa instrução, nessa orientação de Paulo, algumas mulheres talvez estavam tumultuando, né, ou perguntando coisas incabíveis ou atrapalhando, né, a ordem do culto. Então, por isso ele fala que tem que perguntar ao marido. Ou seja, ele está direcionando só para as casadas. Então, as solteiras podem falar, né? Então, não é isso que Paulo quis dizer. Paulo quis falar a respeito de uma situação à parte que aconteceu. Então, não vamos pegar isso daqui, fechar a boca dos profetas, das mulheres. Tem muita mulher boa por aí, muita pregadora maravilhosa que tem que orar e profetizar, e foi ordem do próprio Paulo. Estaria indo de contra a própria palavra que ele deixou aqui na carta aos Coríntios, certo? Vamos entender aí as coisas. E agora também quero falar... sim, versículo conhecido. O 15:33, não vos enganeis, mais conversações corrompem bons costumes. Anjo de boa companhia, né? A passagem que diz, estragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Está no 15, 54, 55, 56. É aí que está esses versículos conhecidos, né? E acerca da ressurreição, também havia, esqueci de falar aqui antes, né? No 15, 12, 13 e 14, diz assim, ora se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns, outra dissensão que estava acontecendo, outra confusão, outro problema, que alguns dentre eles estavam dizendo que não havia ressuscitação de mortos. Se não há ressuscitação de mortos, então Cristo não ressuscitou, Paulo fala, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, né? Então ele está combatendo aqui mais uma heresia, mais uma conversação lá do povo que não acreditava na questão da ressuscitação dos mortos, né? E é isso. E aqui a gente fecha.
Tem mais nenhuma pontuação não, tá? Para fazer em 1 Coríntios. A gente encerra aqui a nossa matéria. Semana que vem a gente vai vir com a segunda carta, que também tem muitos assuntos para a gente poder conversar, tá bom? Espero ter esclarecido, foi uma aula muito enriquecedora para mim, só me fez relembrar algumas coisas polêmicas, né? E a gente saber defender, né? Essa história da teologia, a gente saber defender a nossa fé, saber explicar algumas passagens polêmicas. Olha que interessante, por isso que é bom vocês estudarem. Quando alguém vier e falar alguma coisa para vocês que não estiver de acordo, vocês vão lá e ó, né? Entendeu? Desafio. No finalzinho, no último segundo, último letra. Você que foi até o finalzinho, a gente está com desafio 1. O que eu quero no desafio 1? Eu quero que vocês escolham um desses temas que eu dei uma esmiuçada aqui e explica pra gente, explica para os outros colegas, ver se eles motivam eles a estudarem também, para dizer que vocês foram entendidos. Pega um desses assuntos, seja da mulher rapar o cabelo, dela permanecer calada, seja a diferença entre palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e palavra da ciência, a história da divisão, que o dia que era de Apolo, outros de, né? Fala alguma coisa aí dentro daquilo que a gente foi batendo e explicando, conta alguma coisa aí pra gente lá no grupo lá. É só isso, você vai escolher um tema e esmiuçar o que você entendeu lá no grupo, é o desafio 1. Quem fizer isso primeiro, ganha. Vai lá. Beijo, até uma próxima.